Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Joel 2:12. Obrigado. Joel 2:12. Hoje eu quero pedir a ajuda da nossa irmã que está aí na mídia hoje, me ajuda a pregar hoje, bom? Em nome de Jesus. Tem alguns textos para nós citarmos hoje, pedir seu auxílio, em nome de Jesus. Joel, capítulo 2, versículo de número 12, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja que a igreja localizou a passagem, Joel 2:12. Então vamos fazer a leitura? Diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que eu vou ministrar nessa noite é uma palavra simples, porém tem ensinos que hoje, se nós abrirmos o nosso coração para receber, eles vão reverberar para toda a nossa vida. São ensinos importantes. Nós vamos falar hoje sobre jejum. Jejum é uma arma que o Senhor nos deu. É uma arma que o Senhor nos entregou para usar. No Antigo Testamento, os reis jejuaram. No Antigo Testamento, os profetas jejuaram. No Antigo Testamento, o povo jejuou. No Novo Testamento, Jesus jejuou. No Novo Testamento, os apóstolos jejuaram. E o jejum continua ativo, permanente nos nossos dias. Amém? É uma arma que o Senhor nos deixou. Hoje, a mensagem de hoje eu quero citar 3 pontos. E aí encerrar para nós irmos para casa abençoados no nome de Jesus. Eu quero falar sobre o que é jejum. O que é jejum, primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero falar quando nós devemos usar o jejum na nossa vida. Como assim, pastor? Quando que eu identifico? Eu estou numa situação que eu digo, opa, essa situação aqui eu só venço com jejum. Nós vamos falar sobre isso essa noite. E vou encerrar falando sobre algumas observações gerais acerca do jejum. Então, sermão clássico, 3 pontos, conclusão e vamos para casa. Vamos lá então. O que é jejum? O jejum, muitas vezes nos nossos dias, ele é confundido com propósito. Eu escuto muitas pessoas falando assim, vou fazer jejum de Netflix, vou fazer jejum de internet, vou fazer jejum de redes sociais. Irmão, toda vez que a Bíblia fala sobre jejum, está relacionado com retirada de alimento. Jejum é tirar comida. Não confunda jejum com propósito. Pastor, eu posso fazer de ficar sem internet? Pode, não é jejum, é propósito. Posso fazer sem Netflix? Pode, não é jejum, é propósito. Amém? Um dia nós vamos ministrar aqui sobre propósito, mas hoje é sobre jejum e isso já tem que ficar no nosso coração. Toda vez que é jejum, vai retirar de nós o alimento. E existem 3 tipos de jejum: o jejum parcial, o jejum absoluto e o jejum sobrenatural. Parcial, absoluto e sobrenatural. Eu vou tentar, dentro da medida do possível, ir um pouquinho mais cadenciado no que eu falo,
para que eu sei que tem irmãos que estão anotando e é importante, tá? Aí se por acaso engatar a quinta e foi embora, você não passou. Puxa o freio de mão, dá uma segurada aí. Reduz aí, joga uma quarta, uma terceira. Então, 3 tipos de jejum: parcial, absoluto e sobrenatural. Qual é a diferença entre eles? Jejum parcial. O jejum parcial, ele vai retirar um alimento específico da nossa alimentação, da nossa dieta. Por exemplo, Daniel fez um jejum parcial. Por quê? Quando ele vai à Babilônia, ele chega e diz assim: eu não vou participar do banquete da mesa do rei. Ele fez uma alimentação baseada em legumes e água. Isso é um jejum parcial. Nós temos também o jejum absoluto. Jejum absoluto, você tira todo e qualquer tipo de alimento, deixa apenas água. E aí, eu quero lhe dizer que existe particularidades para usar o jejum. Por exemplo, o jejum parcial, ele é mais indicado para longos períodos de jejum. Pastor, eu quero jejuar 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. É mais indicado o jejum parcial. Jejum de período mais curto, que é o jejum de horas, é mais indicado usar o jejum absoluto. Pastor, mas e se eu quiser inverter? Eu posso usar o jejum absoluto no período mais longo e o jejum parcial no período mais curto de tempo. Posso? Pode. Só que você precisa observar algumas coisas. Número 1. Se você for fazer um jejum absoluto num período longo de tempo, lembre-se de uma coisa. E aqui eu já quero tocar num ponto bem legal, que quando a gente fala de jejum, algumas pessoas ficam com medo, falam: gente, mas jejum longo, sem comida, eu vou morrer de fome. Mas, segundo a ciência, o ser humano fica, em média, consegue ficar 30 dias sem comer. É claro que tem uma diferença de saúde de uns para os outros, né? Questão de saúde, questão de reserva de gordura, tudo isso influencia, idade, mas em média o ser humano consegue ficar 30 dias sem comer. Ou seja, eu quero me encorajar essa noite a jejuar e já quero te dizer uma coisa: de fome tu não vai morrer no jejum. Olha que maravilha! Porém, eu quero te dizer uma coisa: água é o maior perigo. Todo mundo fica com medo da alimentação, vou morrer sem comer. Mas o maior perigo do ser humano não é ficar sem o alimento, é ficar sem água. Em média, o ser humano fica 3 dias sem beber água. Em média. Uns menos, outros mais. Mas em média, 3 dias. Ou seja, se você vai fazer um jejum absoluto por um longo período de tempo, nunca, jamais faça um jejum prolongado, absoluto, sem água, porque senão você vai morrer. Você vai encontrar com Jesus rapidinho. Então, exatamente. Estou tendo uma visão, não, já chegou no céu. Agora eu disse que são 3 tipos. Eu falei do parcial, falei do absoluto e tem também o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural foi praticado por 3 pessoas na Bíblia: Moisés, Elias e Jesus. Moisés, Elias e Jesus. Moisés subiu no Sinai para receber a lei, as tábuas da lei, e ficou 40 dias na presença de Deus para receber a lei. Nesse período que ele ficou 40 dias, ele ficou sem comer e sem beber. Só que você vai lembrar da história? Moisés desce porque o povo pecou. Aí ele vem, ele desce, eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés se revoltou com o bezerro de ouro. O que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Qual foi a consequência? Subiu de novo e ficou mais
40 dias em cima do monte. Sem comer e sem beber. Mas esse jejum é um jejum sobrenatural. Quem fez ele também foi o profeta Elias. Elias está naquela guerra com Jezabel. Ele desiste da vida, ele fala, não aguento mais, chega, quero abrir mão do meu ministério, quero morrer. Ele deixa em Berseba o moço e ele vai para debaixo de um pé de zimbro e espera a morte. Deus manda um anjo, o anjo tem pão sobre brasas e água, manda Elias comer e beber. Depois desse episódio, Elias anda 40 dias sem comer, sem beber e não morrer. Terceira pessoa que fez isso na Bíblia foi Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, que é o episódio da tentação. Jejum sobrenatural não deve ser praticado por ninguém, porque o nosso corpo ele não vai resistir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. No mais, eu quero dizer também, quero te encorajar a jejuar, mas quero dizer também que se você não tem a prática do jejum, comece de maneira leve. Isso, começa devagar. Você não costuma jejuar e vai falar, vou fazer um jejum de 24 horas absoluto, a chance de você passar mal é grande. E lembre-se, observe sempre a sua saúde. Pastor, eu faço uso de medicamento, eu faço tratamento, e os médicos disseram que eu tenho um tempo específico que eu preciso me alimentar. Fique em paz, descansa o seu coração, não vai desrespeitar uma orientação médica, porque vai trazer prejuízo para a sua saúde. Amém? Amém. Agora eu quero falar com você sobre quando nós devemos jejuar. Quero falar com você agora quando que acontece uma situação na nossa vida que nós falamos assim, isso aqui se vence com jejum. A primeira situação que eu quero comentar com você aqui está no texto que nós lemos em Joel, capítulo 2, versículo 12. Quando nós devemos jejuar? Quando estamos vivendo um período afastados da presença de Deus, quando nós temos um pecado que nós temos dificuldade de vencer, quando estamos nos sentindo frios espiritualmente, quando estamos nos sentindo desanimados na fé, o jejum ajuda a fortalecer o nosso espírito e nos leva para a presença de Deus. Joel 2,12 está dizendo isso. O povo estava afastado de Deus, mas aí então o profeta vem e fala, vamos levantar um jejum, porque lembra, nós somos compostos de 3 partes, corpo, alma e espírito. A função do espírito é nos aproximar de Deus. Então quando nós estamos ficando desanimados, é porque nós estamos ficando fracos espiritualmente. E o jejum ajuda a fortalecer o nosso espírito. Se você está fraco na fé, se tem um pecado que você não conseguiu vencer, o jejum vai te ajudar a vencer esse desafio. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu devo jejuar, pastor? Quando eu preciso tomar uma decisão importante. Vou convidar a minha irmã Ana a abrir comigo, por favor, Atos 14, 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Quando que eu devo entrar com jejum? Quando eu preciso de uma decisão importante. Olha só. Atos 14, 23 vai dizer assim, ó. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui é a igreja primitiva. Paulo está plantando igreja e as igrejas precisavam de obreiros. E agora, quem que eu vou levantar? Quem eu vou colocar para estar à frente da obra? Ele foi para a oração e para o jejum, para tomar a melhor decisão. Então,
quando você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se vou à direita, não sei se vou para a esquerda, não sei se eu avanço, não sei se eu paro, não sei se eu fico, não sei se eu saio, o jejum vai te ajudar a tomar uma decisão importante. Glória a Deus. Quando nós devemos jejuar? Ana, projeta para nós Atos 13, versículos 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. Quando nós devemos jejuar? Nós jejuamos para ouvir a voz de Deus. Olha o que diz a palavra. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja estava em oração e jejum. O que aconteceu? A voz do Espírito Santo foi ouvida na igreja e o Espírito Santo disse o seguinte: separa Barnabé, separa Saulo, porque eu tenho um chamado ministerial para a vida deles. Talvez você está aqui nessa noite e diz assim: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Aleluia. Quando nós devemos jejuar? Vou pedir para a Ana colocar para nós Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Quando nós devemos jejuar? Quando nós estamos em uma situação de perigo. Vou repetir. Quando nós estamos em uma situação de perigo. Esdras 8, 21. Esdras 8, 21 vai dizer assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Eles estão aqui numa viagem que precisavam fazer e tinham medo do que podia acontecer nessa viagem. O que Esdras fez? Levantou um jejum para chamar a proteção de Deus na caminhada deles. Se você está vivendo uma situação de perigo, ou quando for passar por uma situação de perigo, levanta um jejum, que o jejum vai te fazer atravessar esse período de perigo, porque a mão de Deus estará com você nessa jornada. Glória a Deus. Esse jejum na Bíblia também foi levantado lá em Esther 4,16. Deixa eu ver se ele consegue colocar para nós Esther 4,16, por favor. Esther 4,16. Um outro contexto, mas também nessa situação de perigo. Havia a chance dos judeus serem exterminados, e Esther ela precisava ir à presença do rei. Só que para entrar na presença do rei, ninguém entrava a hora que queria, não. Tinha que o rei chamar essa pessoa para que essa pessoa viesse à sua presença. Só tinha uma chance de vida. Se uma pessoa chegasse diante do rei sem que o rei a tivesse convocado, ele tinha que estender o cetro na direção da pessoa. Se ele estendesse, ali aquela pessoa tinha um favor do rei. Se ele não fizesse isso, essa pessoa era morta. Olha só o que diz Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, olha o jejum absoluto aí, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então esse jejum era pela vida de Esther, para a proteção dela. Pastor, quando eu devo levantar um jejum na minha vida? Abra comigo a sua Bíblia em Joel 1,14. Vou pedir para ele projetar para nós Joel 1,14. Esse Joel 1,14 nos ensina uma coisa. O jejum, ele também pode ser coletivo.
O que significa jejum coletivo? O pastor pode chegar aqui e falar: igreja, vamos levantar um jejum para nós vencermos uma dificuldade. Igreja, o mundo está tendo muitos ataques, vamos levantar um jejum para Deus proteger a nossa igreja, os nossos irmãos. Igreja, tem muitos casos de enfermidade, vamos levantar um jejum. E eu tenho uma notícia para você. Você pode também convocar um jejum lá na sua casa. Pegar na sua casa e falar com seus filhos, falar com a sua família assim, ó: nós vamos levantar um jejum, porque aqui em casa está acontecendo isso, isso e isso, e nós vamos clamar ao Senhor para que essa dificuldade caia por terra no nome de Jesus. Joel 1,14, olha só: santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor nosso Deus, e clamai ao Senhor. Jejum coletivo. Agora, esse próximo aqui, eu preciso muito da atenção da igreja. Eu vou pedir para a Ana projetar para nós Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 7 ao 9. Jonas 3, 7 a 9. Esse aqui eu vou pedir a atenção da igreja, porque é para situações extremas. Isso aqui é algo sério. Olha só. Eu vou ler o texto, depois eu comento. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deixa eu comentar sobre esse texto. Que jejum é esse? Para revogar decretos de Deus. Se você está anotando, eu vou até dar uma seguradinha para você escrever, que isso é importante. Para revogar decretos de Deus. Irmãos, Deus fala com uma pessoa, dizendo para ela assim, ó: se arrependa do pecado, sai desse caminho, muda a sua rota, conserta a sua rota, entra na minha presença, busca a minha face. E tem pessoas que elas vão resistindo, e não dão ouvidos à voz de Deus. Tem pessoas assim ou não tem? Deus, Ele é um Deus amoroso, sim ou não? Sim. Misericordioso, sim ou não? Sim. Só que os atributos de Deus têm amor, tem misericórdia, tem tudo isso. Só que Deus também, Ele é justiça, Ele também é fogo consumidor, sim ou não? Sim. E há momentos que o ser humano ele vai tão resistente à voz de Deus, que Deus fala assim, ó: agora chega, acabou meu amor, acabou a graça, acabou a misericórdia, e eu vou entrar agora com justiça. Eu chamo de tratamento de choque de Deus. É quando a gente vê pessoas que resistem a Deus e aí vão para o hospital, acontece algo muito sério, fica entre a vida e a morte, coisas desse tipo. E aí tem um decreto de Deus, é o que está acontecendo aqui no tempo de Jonas. O Senhor falou com Jonas: Jonas, vá a Nínive e pregue lá e diga a eles que 3 dias eu vou acabar com tudo. Jonas pregou. Depois da história, todo mundo sabe que Jonas tentou fugir e tal, mas aí ele foi. Ele pregou lá.
quando ele prega, o que aconteceu? O rei liberou um decreto para Nínive dizendo assim, ó, nós vamos nos arrepender. Todo mundo vai jejuar, até os animais, do maior ao menor, todo mundo vai se arrepender. E o que aconteceu? Deus revogou o decreto de morte para Nínive. Isso aqui é algo extremo. Então, por exemplo, tem alguém que você conhece que é resistente à voz de Deus, e Deus libera um decreto falando assim, ó, eu vou levar, eu vou matar. E, gente, acontece. Eu sei que nós estamos numa geração que muitos falam de Jesus, parece que Jesus é um dos ursinhos carinhosos, né? Todo fofinho, parece o Papai Noel, mas não é bem assim não. E aí, num caso extremo desse, alguém está à beira da morte por resistência à voz de Deus, o que nós podemos fazer? Entrar com um jejum, clamando a misericórdia de Deus, para que Deus revogue o decreto de morte. Só que eu preciso te falar uma coisa. Esse jejum, ele tem 100% de eficácia? Sempre funciona? Esse caso aqui de Nínive deu certo. Agora eu vou te mostrar um caso que não deu certo. Vou pedir para a Ana lançar para nós 2 Samuel 12, por favor. 2 Samuel 12, 22. Deixa eu até ver se eu acho ele aqui também. Ixi, tem papel aqui. 2 Samuel 12, 22. Eu vou pedir para ela lançar primeiro para mim, Aninha, o versículo 14, desse capítulo. 2 Samuel 12, 14. O que aconteceu aqui? Davi pecou com Batseba. Depois desse pecado de Davi com Batseba engravidou. E aí vem esse versículo 14, ó. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então o que aconteceu aqui, gente? O Senhor falou que o filho de Davi com Batseba, o primeiro filho, ele ia morrer. Vamos para o versículo 22. Olha o que diz 2 Samuel 12, 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? O que Davi fez? Ele evocou esse jejum que eu estou te falando aqui. Ele tentou um jejum para chamar a misericórdia de Deus para impedir a morte da criança. Mas no caso de Davi, não deu certo. Quando que eu devo chamar um jejum? Para intercessão. Daniel 9:3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Quando que eu devo jejuar? Quando eu vou interceder para que Deus restaure a vida de alguém. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, alguém está fora da presença de Deus, está fora da posição, alguém está vivendo no pecado. Eu posso levantar um jejum para clamar pela vida daquela pessoa, para que Deus restaure aquela vida. Isso aqui tudo são situações que nós usamos jejum na nossa vida. Estou quase acabando. Mais um. Quando que eu jejuo, pastor? Direcionamento espiritual, ministerial. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Mateus 4, 1 e 2.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Antes de iniciar o ministério, Jesus ele foi para o jejum. Por que Jesus jejuou antes de começar o ministério? Para que Deus desse a direção do ministério dele. O que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, o tempo que ele tinha que fazer. A apóstola Valnice Milhões, ela fala que Jesus foi buscar as linhas mestras de seu ministério. Eu acho bonita essa expressão. Quando Deus nos chama, nos dá um chamado, e Deus ele não revela todo o caminho de uma vez. Então, você tem um chamado de Deus e fala: e agora? O que eu faço? O que eu não faço? O jejum, ele vai lhe mostrar aquilo que Deus vai te usar. Quando devo jejuar? Para expulsar demônio. Marcos 9, 28 e 29. Marcos 9, 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quer dizer que para expulsar demônio tem que jejuar, amém? Amém. Sem jejum, demônio não sai, amém? Amém. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. É pelo nome de Jesus que o demônio sai. Agora vamos analisar a passagem. Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe no monte, lá tem a transfiguração. 3 discípulos foram com Jesus. O restante dos discípulos ficaram no pé do monte. Apareceu um homem que estava endemoniado. Os discípulos ficaram: sai, o demônio não sai. Sai, o demônio não sai. Sai, o demônio não sai. Jesus desceu o monte com os 3 discípulos, chegou lá e falou: o que está acontecendo aqui? Aí o rapaz falou: olha, esse menino, ele está endemoniado e tal, e coisa e tal, e coisa. Trouxe para seus discípulos não puderam expulsá-lo. Aí Jesus perguntou: desde quando ele está assim? O pai respondeu. Aí Jesus foi e falou: sai dele, e resolveu o problema. Aí os discípulos que estavam lá tentando expulsar falaram: não, esse negócio está errado. Quando eles foram para casa, eles falaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse assim: porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Quer dizer que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração, amém? Amém. Eu preciso entender uma coisa: não é o jejum que faz você expulsar demônio. Jejum, ele serve para a nossa santificação, para a nossa consagração. O que significa santificar? Santo significa separado, sim ou não? Sim. Eu quero que você entenda esse exemplo. Imagine que imagine que eu peça que essa taça aqui seja apenas, fique separada só para que eu use. Amém? Um exemplo, só eu posso usar essa taça aqui. A partir desse momento, essa taça ela está separada. Sim ou não? Sim. Porque só eu posso usá-la. Nesse exemplo, sim ou não? Sim. É isso que Deus faz conosco na santificação. Quando você jejua, você vai para a presença de Deus, você está se santificando. E você está dizendo: não tem espaço para outra pessoa na minha vida que não seja Deus. Eu quero ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus e cheio da unção de Deus. Aí, quando você está cheio da presença de Deus, Deus te enche de unção. Deus revela a você a autoridade que Ele já colocou sobre a sua vida. Aí você está tão cheio de Deus que quando você encontra um demônio, você fala assim para ele: sai. E ele tem que sair. Por quê? Porque ele sabe que você conhece o lugar que você
que você é cheio da unção de Deus e que você é cheio da autoridade que Deus já entregou sobre a sua vida. É para isso que nós jejuamos. Gente, Jesus disse assim, que nós receberíamos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem, e um dos sinais é expulsar demônio. Quem aqui crê em Jesus? Deixa eu ver. Se você crê em Jesus, você tem autoridade dos céus para expulsar demônios. Gente, não existe essa história que alguns pensam que existe um dom espiritual de expulsar demônio. Não. Todo crente cheio do Espírito Santo pode expulsar demônios. Amém? Amém. Agora, o inimigo, ele sabe quem tem autoridade e quem não sabe a sua posição em Deus. Se você chegar para ele, por gentileza, você poderia se retirar desse corpo? Ele vai sair, não. Se você chegar para ele, está endemoniado, e você fica, ai que medo de colocar minha mão. Será que se eu colocar a mão na cabeça dessa pessoa, esse demônio vai sair dessa pessoa, vai entrar em mim? Não vai entrar a mão, não. Aí eu estou com medo. Ele vai sair? Não. Agora, quando você diz, eu sei quem eu sou, eu sei quem tenho crido, e eu vou contra ti, em nome do Senhor Jesus, irmão, a Bíblia diz que no nome de Jesus se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, sob o nome de Jesus, todos têm que se submeter, inclusive os demônios. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui não estava no esboço não, mas deixa eu te falar uma coisa. Assuma um posicionamento em Deus. Talvez você está sofrendo com ataques de demônio na sua casa, no trabalho, por onde você anda, irmão. Traz um jejum para a sua vida, se enche da unção de Deus, se enche do poder de Deus, levanta suas mãos dentro daquela casa e fala assim, perdeu, agora o reino de Deus chegou nesse lugar, e todo o mal bate em retirada em nome de Jesus, e o mal ele tem que sair, porque ele não pode resistir ao nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, como é que nós podemos ser filhos de Deus e ficar com medo do mal? Já pensou? A luz com medo das trevas? Não. É as trevas que tem que ter medo da luz. Amém? Amém. Quando nós jejuamos, quando passamos por grande aflição e perder e pedimos o socorro de Deus. Salmo 69, 10. Salmo 69, 10. Verso 10. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Se você fizer uma leitura do Salmo 69, você vai descobrir que o salmista estava em grande desespero, estava pedindo socorro a Deus, ele estava em grande angústia, em grande aflição, e o que ele fez? Ele foi para o jejum. Eita, deixa eu te ensinar uma coisa séria. O jejum é assim, você está diante de uma batalha, você está diante de um desafio. Você não tem as armas necessárias para vencer o desafio. Quando você vai para o jejum no momento de batalha, você faz assim, Senhor, eu estou saindo de cena e estou chamando o Senhor para entrar nessa batalha, para entrar nessa peleja e guerrear a minha guerra, lutar essa luta no meu lugar. Jejum é, eu estou saindo de cena e estou chamando Deus Todo-Poderoso para guerrear. Quando nós jejuamos? No dia da angústia. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 12. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 12. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Eles estavam tristes, porque Saul, que era o rei de Israel, naquele período, ele tinha morrido.
E Jonatas, seu filho, também tinha morrido. Um dos maiores erros que a gente comete é porque nós somos ensinados, somos tão doutrinados ao triunfalismo, sempre vencer, sempre vencer, sempre vencer, sempre vencer, que a gente não aprende que o dia da angústia, o dia da dor, o dia da tristeza também é um dia que a gente jejua. Sabe por quê? Porque naquele dia que você está triste por alguma coisa que aconteceu, você está muito chateado, o jejum, ele não vai deixar que a sua fé esmoreça. Quando você estiver passando por uma grande angústia, alguma coisa muito triste aconteceu, é normal, gente, acontecer algo muito triste, a pessoa ficar fraca na fé e cair na fé, sim ou não? Sim. O que o jejum faz? Estou triste, estou chateado, estou cabisbaixo, mas essa tristeza não vai me tirar da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É para que a gente não caia. Amém. Agora eu vou para o último ponto do sermão. Observações gerais sobre o jejum. Ponto 1. Jejum não é para os homens, é para Deus. Aleluia. Vou repetir. Amém. Mateus 6, 16, 18. Mateus 6, 16, 18. Jejum não é para os homens, jejum é para Deus. É normal você encontrar as pessoas dizendo assim, ó, eu estou jejuando, eu não posso falar para ninguém que eu estou jejuando. Sim ou não? Sim. Não posso falar para ninguém que eu estou jejuando. Por quê? Baseado em quê? Nesse texto aqui, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava teu rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando você estiver jejuando, não conte para ninguém. Amém? Amém. Tem nada a ver. Irmãos, não é isso que esse texto está falando, não. O que esse texto está falando aqui é o seguinte: os fariseus jejuavam, não porque eles tinham uma causa para apresentar a Deus, eles jejuavam para mostrar para os homens que eles eram mais santos do que eles. Então eles jejuavam para falar: eu sou homem de Deus demais, ó, eu jejuo, eu sou muito santo. E Jesus diz: já que o motivo do jejum deles era aparecer para os homens, então já tinham aparecido para os homens, já tinham recebido o seu galardão. Não tem problema nenhum você falar para alguém que você está jejuando. Por exemplo, Mateus capítulo 4, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sim ou não? Quem estava com Jesus lá no jejum, lá no deserto? Quem estava com Jesus no deserto? Além do diabo. Além de Deus e o diabo. Além de Deus e o diabo e o Espírito Santo. Mas ninguém, gente. Se não tinha ninguém lá, como é que nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Porque ele contou. Não tem problema. De repente, ó, você está jejuando, alguém vai te entregar alguma coisa, você pode falar: não, eu estou em jejum. Não tem problema nenhum. O problema é você fazer o jejum para falar: ó, como eu sou santo, estou jejuando, hein? Ah, eu sou o cara. Ah, eu estou bem. Amém? Amém? Observações gerais sobre o jejum. Isso aqui eu preciso que você anote. O que não pode ser feito enquanto você jejua. O que não pode ser feito enquanto você
jejua. O que não pode ser feito enquanto você jejua. Ana, Isaías 58, 3, 6. Por favor. Isaías 58, 3, 6. O que não pode ser feito enquanto jejua. Isaías 58, 3, 6 diz assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não os sabes. O que o povo está dizendo aqui? O povo está dizendo assim: a gente jejua, mas Deus não responde o nosso jejum. Agora nós vamos descobrir por quê. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. 5. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? O que nós não podemos fazer? Se nós fizermos isso, o nosso jejum não tem efeito. Número 1. Durante o tempo do jejum, aproveitar para a nossa diversão. Durante o nosso jejum, aproveitarmos para nos divertir. Como assim, pastor? Abri um jejum agora de 3 horas. Aí eu abro meu Netflix e vou maratonar minha série. Fiz um de 3, deu 5 horas maratonando minha série. Falei: eita, nem lembrei, o jejum já acabou. Eita, vou aproveitar agora, estourar uma pipoca e continuar minha série. Perdeu tempo. Abro meu jejum e vou assistir o meu futebol. Perdi tempo. Faço jejum e vou passear. Perdi tempo. Pastor, eu posso fazer um jejum enquanto eu estiver trabalhando? Pode. Pastor, eu posso abrir um jejum e eu estou lá cuidando da minha casa, limpando minha casa, cuidando da minha casa? Pode. Agora eu não posso abrir um jejum e alimentar minha carne. Né? É contraditório. 2. Estou jejuando e fazendo mal ao próximo. Tem efeito esse jejum? O que ele disse aqui? Ele falou sobre oprimir alguém, ele falou sobre discussão, ele falou sobre brigas e falou até sobre agressão. Imagina, irmão, estou na minha casa jejuando e estou quebrando um pau dentro de casa. Discussão, briga. Adiantou meu jejum? Não. Agora, o que deve ser feito no período do jejum? Pastor, o que eu tenho que fazer quando eu estiver jejuando? Escreva aí. Número 1, se humilhar. O jejum é para diminuir a nossa carne e buscar a presença de Deus. Então, eu tenho que diminuir na presença de Deus. O jejum é para que eu me humilhe. Número 2, eu tenho que ser justo, fazer o que é certo. Ser justo. Número 3, não faça mal ao próximo. Estou jejuando e estou prejudicando meu irmão. Não dá certo. Número 4, divida o que você tem com o seu próximo. Divida o que você tem com o seu próximo.
Divida o que você tem com quem precisa. Divida o que você tem com quem precisa. Devemos nos humilhar. E o 3, devemos nos humilhar. E o 3, não faça mal ao próximo. Não faça mal ao próximo. Vou agora para a conclusão. A conclusão que eu vou fazer é a mesma que eu fiz na mensagem que eu preguei anterior sobre jejum. Essa é a terceira mensagem que eu prego na igreja sobre jejum. Vou fazer a mesma conclusão da mensagem anterior. 7 de julho do ano passado. Olha só. Há um pecado que você ainda não conseguiu vencer? Jejue. Há uma luta que você já se desgastou e não conseguiu vencer? Jejue. Precisa de uma direção de Deus? Jejue. Tem dúvida de como agir? Jejue. Está orando para que alguém se converta? Jejue. Quer ouvir a voz de Deus? Jejue. Quer mais intimidade com Deus? Jejue. Lutando contra uma enfermidade em você, ou na família, ou nos amigos? Jejue. Precisa de mais unção? Jejue. O Senhor nos deixou o jejum para nos aproximarmos dele. Busquemos ao Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé.